Olá, eu sou André Carvalho, sou gestor responsável pelas estratégias macro aqui na Principal Claritas. E hoje vamos falar sobre os principais acontecimentos no mercado no mês de julho e o cenário prospectivo, bem como as principais movimentações nos portfólios da grade de fundos macro da Claritas. Tá? No mês de julho, começando pelos Estados Unidos, nós tivemos mais um mês de dados benignos de inflação e moderação de atividade, da atividade econômica, o que deu ao Banco Central mais confiança para sinalizar um possível afrouxamento monetário já a partir da próxima reunião, agora em setembro. Essa confiança foi ainda potencializada, né, pela divulgação do último relatório de emprego, que veio mais fraco do que que trouxe números mais fracos que as expectativas, né, com aumento acima do esperado da taxa de desemprego, menor criação de vagas de trabalho e menor crescimento de rendimentos por hora trabalhada. Frente a esse cenário, né, com esse rápido aumento do desemprego, o mercado voltou a questionar a velocidade da desaceleração econômica e a questionar, reavaliar a velocidade de resposta do Fed, né, promovendo uma reavaliação generalizada dos próximos movimentos de política monetária. Nós mesmos aqui na Principal, né, a gente tinha um cenário de 2 cortes esse ano, né, de 25 bips nas reuniões de setembro e dezembro, e a gente atualizou esse cenário também. Hoje a gente espera 3 cortes de 25 bips em todas as reuniões até o final do ano. Então, com isso, a gente teve, né, um fechamento muito expressivo de taxas ao longo de toda a curva de juros americana, com destaque aí principalmente para a parte curta, que fechou 50 basis points, contra a parte longa, que teve um fechamento aí um pouco mais modesto, mas também expressivo, de 25 basis points. E esse movimento favoreceu bastante as nossas posições, né? A gente vem com um book com posições direcionais aplicadas na parte curta e comprado em inclinação, que foi favorecido por esse movimento e foi aí a principal fonte de alfa no mês. Passando agora ainda nos Estados Unidos, mas passando para a esfera política, né? A gente não pode deixar de comentar que julho foi um mês também que trouxe muitas surpresas, né? A gente começou aí primeiro com um atentado ao candidato Donald Trump. Após esse atentado, ele experimentou um crescimento muito forte nas pesquisas e começou a se tornar franco favorito aí para levar a ganhar a corrida eleitoral. O mercado já começando até a falar em uma possível onda vermelha, né, em que você teria os republicanos levando também as maiorias na Câmara e no Senado, para um segundo momento em que a gente teve a desistência do atual presidente, então candidato Joe Biden, né, desistiu de concorrer à eleição em favor da sua vice, a Kamala Harris, e aí com isso a gente teve aí um reequilíbrio nas apostas aí para a corrida eleitoral. Tá? Esse é um assunto que tende a ganhar cada vez mais relevância aí, ao longo desses meses, até o pleito ali em novembro, e com impactos variados aí sobre os diversos ativos. Tá? Passando para a Europa, o cenário econômico também não é muito diferente. Tá? O BCE, né, o Banco Central Europeu, segue em ciclo de afrouxamento monetário, ainda que de forma mais tímida, né, porque já que a inflação por lá segue desacelerando lentamente, mas os fundamentos econômicos sugerem que os cortes de juros podem continuar, né, especialmente com a fraqueza da economia alemã, e agora aí com o provável empurrãozinho do Fed, né, que deve iniciar o seu ciclo de cortes agora também. E no Reino Unido, né, o BOE, o Bank of England, também se juntou ao grupo e iniciou um ciclo de afrouxamento monetário. Tá? Já a China, né, segue enfrentando desafios maiores, os estímulos econômicos recentemente adotados ainda não mostrando resultados claros sobre a economia. Tá? Passando agora para o cenário de Brasil,
as incertezas do mercado em relação à condução das políticas fiscal e monetárias seguem pesando na performance dos ativos. A gente teve mais um mês de depreciação do real, já é o 7º mês consecutivo, né, que a moeda se deprecia, e uma intensificação da pressão na parte curta da curva de juros, com o mercado precificando uma maior probabilidade de alta do Selic até o final do ano. Tá? Na parte fiscal, o destaque ficou por conta da apresentação do relatório bimestral de receitas e despesas, onde o governo apresentou uma contenção da ordem de 15 bilhões entre bloqueio e contingenciamentos, com o intuito de preservar não só o arcabouço fiscal, né, como a meta anual de resultado primário, além de anunciar também cortes da ordem de 25,9 bilhões. Ainda que um passo na direção correta, as medidas anunciadas se mostraram ineficientes para tranquilizar o mercado, né, que estimava uma necessidade de um valor maior né, a ser bloqueado e contingenciado, e, portanto, considera inevitável que a gente volte a ter uma discussão sobre novos bloqueios até o final do ano, e o mercado mantém um ceticismo em relação à disposição política do governo em enfrentar tal desgaste. Tá? Já em relação à política monetária, as notícias recentes de inflação indicam que talvez o melhor momento tenha ficado para trás, tá? A gente, mostrando aí um arrefecimento no processo de desinflação, desancoragem das expectativas agravadas pela depreciação cambial recente e as incertezas sobre a manutenção das âncoras fiscal e monetária, né? Na atividade, a economia segue aquecida, com o mercado de trabalho apertado, crescimento expressivo da renda real, né? E além de um mercado de crédito, né, onde novas concessões às famílias e empresas seguem expandindo. Assim, nesse contexto, o Banco Central optou por nova manutenção da taxa Selic em 10,50% ao ano, né, mas endureceu o tom de sua comunicação, reconhecendo os riscos crescentes ao seu plano de manutenção da Selic no patamar estável por um longo período, destacando o papel da dinâmica da piora do câmbio e das expectativas de inflação sobre suas projeções, né, e indicando que não hesitaria em elevar a Selic no futuro caso essas dinâmicas não se revertessem. Nesse cenário, então, em termos de posicionamento das carteiras, né, começando pelo book doméstico e pela parte de renda fixa e moedas, nós aumentamos marginalmente as posições em NTN-Bs curtas e intermediárias, tá? Em função principalmente dos últimos desdobramentos de política monetária nos Estados Unidos, que tendem a favorecer as posições em renda fixa, e também por serem posições que, né, apresentam hoje um prêmio bastante interessante e tem um potencial de performar bem, tanto em um cenário, num ambiente mais favorável, né, de melhora, com redução de prêmios, como também em um cenário de cauda e de uma deterioração mais intensa que leve a um descontrole inflacionário. Tá? A gente realizou também operações táticas nos mercados futuros e de opções de juros e moedas ao longo do mês. Tá? Na parte de renda variável, ainda em Brasil, a gente aumentou marginalmente a pequena exposição comprada, né, que a gente vem carregando, 100% redeada por put, tá, em uma carteira de ações que são nossos cases de maior convicção, e iniciamos também uma posição comprada em volatilidade de índice Bovespa. Tá? A gente acredita que, dado os valuations atuais, né, que seguem muito atrativos e assimétricos, justificam aí a manutenção dessa posição, com essa pequena posição comprada, mesmo em ambiente macro desafiador. Tá? E nós aproveitamos os níveis atuais de volatilidade que estão muito baixos, né, para padrões históricos, para combinar essa posição comprada em ações com uma posição comprada em volatilidade, tá? Além das puts que a gente já carrega para a hedge dessa posição. Já nos books internacionais, na parte de moedas ex-real, né, a gente reduziu significativamente as exposições diante do aumento de volatilidade e quebra de correlações
foram causadas principalmente pelo movimento de desmonte de posições de carry trade, né, que se seguiu a mudança de postura monetária por parte do BOJ, né, o Banco Central do Japão, e seguimos apenas com uma pequena posição vendida no euro contra o dólar. Já na renda fixa internacional, a gente, né, aumentou a nossa convicção no cenário de cortes de juros pelo Fed, né, como a gente, né, falou lá no início, né, a gente até revisou as nossas expectativas, e temos expressado essa visão buscando posições direcionais aplicadas combinadas com a posição comprada em inclinação de curva, tá? E aí a gente, né, aumenta, diminui, varia um pouco o tamanho dessas posições taticamente, mas a gente segue mantendo essas posições no book. E além disso, a gente mantém ainda uma pequena posição de diferencial de juros entre países desenvolvidos. Essas são as principais posições e mudanças, e é isso que eu tenho para vocês hoje. Obrigado pelo interesse e até o próximo update. Obrigado.